Bom, você já está aí com a sua Bíblia na mão? Vamos a mais um tema nessa série especial sobre eventos finais. E hoje, quinta-feira, estamos fechando a segunda semana, mas na semana que vem continuamos esta mesma série, uma série muito especial a respeito dos eventos do tempo do fim. Olá, meus amigos e irmãos. Neste vídeo, o pastor Arilton traz-nos um tema profético bastante significativo e leva-nos a meditar e a preparar-nos para o grande final deste século. Bom, você já está aí com a sua Bíblia na mão? Vamos a mais um tema nessa série especial sobre eventos finais. E hoje, quinta-feira, estamos fechando a segunda semana, mas na semana que vem continuamos esta mesma série, uma série muito especial a respeito dos eventos do tempo do fim. Quero convidar você então a tomar a sua Bíblia e a se juntar a nós agora nesse momento de estudo. Mas antes de começarmos, nós temos um hábito aqui, né? A gente sempre busca a direção de Deus para o estudo da Bíblia. E se você puder, ora comigo também. Bondoso Deus e Pai, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Obrigado, Senhor, por estarmos reunidos mais uma vez para estudarmos a tua palavra. Queremos suplicar para que o teu bom e santo Espírito nos ajude e agora nos faça entender mais um pouco desse tema tão importante que tem a ver com os eventos finais da história desse mundo. Suplicamos isso em nome de Jesus. Amém. Já tomou sua Bíblia? Então vamos para o nosso tema de hoje. As 7 pragas do Apocalipse. Na realidade, o Apocalipse apresenta um grande dilema. Jesus veio para buscar e salvar o que se havia perdido, mas nem todos querem ser salvos. E aqueles que finalmente rejeitarem a salvação oferecida por Cristo, haverão de colher as consequências do pecado. Esse é um dilema, porque a despeito de Deus derramar ou estar profetizado que 7 pragas cairão sobre a terra, sobre os ímpios, nesse tempo final, não é o desejo de Deus de que os ímpios pereçam. Aliás, a Bíblia é muito clara, e aqui em Ezequiel 33:11, nós temos uma amostra disso, quando o profeta diz assim: "O Deus diz por boca do profeta Ezequiel: Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois porque haveis de morrer, ó casa de Israel." Olha a pergunta que Deus faz. Por que vocês haverão de morrer? Convertam-se dos vossos maus caminhos. Então a Bíblia apresenta um Deus de amor que não deseja que ninguém se perca. Agora, nem todos aceitam a oferta de salvação de Deus. A história registra, por exemplo, um momento em que muitas pessoas se desviaram do caminho de Deus e foram para o caminho da morte. Interessante que Jesus falou, né? De um caminho estreito e de um caminho largo. E Jesus disse que o caminho largo conduz à perdição, à morte eterna, mas o caminho estreito conduz à vida. Olha aqui o texto, Mateus 7, 13 e 14. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Assim, poucos escolhem o caminho da salvação. Nesse tempo final, 2 coisas acontecerão. As pessoas que rejeitarem o convite da graça divina receberão as 7 pragas e passarão então pela morte eterna, a perdição eterna. Já as pessoas que aceitarem o convite divino, elas passarão por um tempo chamado angústia de Jacó, mas elas receberão finalmente a salvação. Pastor, que história é essa de angústia de Jacó que os salvos passarão? Você já ouviu falar nesse assunto? Não? Então quero convidar você para segunda-feira, na semana que vem, nós vamos estudar a respeito desse assunto. Você vai entender que enquanto os ímpios passarão pelas 7 pragas e morrerão depois, os salvos passarão por um tempo chamado angústia de Jacó, mas eles serão salvos, serão transformados e viverão para sempre na presença do Senhor. Então a Bíblia apresenta 2 caminhos. Um caminho que conduz à perdição
passando pelas pragas, e um caminho que conduz à vida eterna, passando pela angústia de Jacó. Tema esse que nós veremos na semana que vem. Essa insistência em desobedecer às ordens divinas não é nova. Olhando para o relato bíblico, você vai encontrar, por exemplo, a geração que viveu nos dias de Noé. Gênesis 6 diz que esse povo nos dias de Noé cresceu em sua maldade. A maldade se multiplicou sobre a terra. O desígnio do coração do homem era completamente mau. E Deus então se arrependeu de ter feito o homem. Agora em Apocalipse capítulo 15, a cena é parecida. É dito que 7 anjos têm os 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus. Se nos dias de Noé, Deus destruiu a terra com um dilúvio por causa da maldade humana, agora a maldade no planeta volta a atingir limites jamais vistos. E se naquele tempo a terra foi destruída com água, agora a terra está reservada para o fogo. Mas antes da destruição dos ímpios pelo fogo, haverá ainda 7 pragas que cairão sobre eles. Apocalipse 14:10 diz a advertência divina a respeito desse tema. Lá é dito que também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Isso aqui faz parte da terceira mensagem angélica. Ele está advertindo de que se as pessoas não se arrependerem, elas receberão as pragas descritas no livro do Apocalipse. Então, o convite agora é para nós fazermos um apanhado, uma imersão e entendermos quais serão essas 7 pragas que serão derramadas sobre os ímpios. E para que eu e você escapemos destas pragas, só há um caminho. E nós vamos explicar hoje o que nós precisamos fazer para não sermos apanhados, para não sermos atingidos por essas 7 últimas pragas que cairão sobre a terra. Então vamos agora para o capítulo 16 de Apocalipse e entendermos essas 7 pragas. A primeira delas aparece aqui no versículo 2. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou sua taça pela terra. E aos homens, portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem, sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Aqui está a primeira praga que será derramada sobre os ímpios. Úlceras malignas e perniciosas. Você se lembra da história do patriarca Jó, que foi atingido por uma doença, por uma chaga? Jó ficou leproso. A mesma palavra usada para a doença de Jó no Antigo Testamento é a palavra usada para estas úlceras que aparece na primeira praga. Ou seja, aquela doença que atingiu Jó é a mesma que vai atingir os ímpios na primeira praga que será derramada. Você vai se lembrar da experiência de Jó, em que aquelas úlceras coçavam tanto que houve um momento que ele teve que pegar um caco de telhas para ficar se coçando, dado a aflição que ele vivia. Esta será a primeira praga que será derramada sobre os ímpios. Ou seja, quando Jesus termina o seu ministério no santuário celestial, ele sai do santuário. Lá fora existem 7 anjos esperando, ele agora enche essas 7 taças e mande que elas sejam derramadas sobre a terra. O primeiro anjo derrama a sua taça e aos portadores da besta e adoradores da marca da besta da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Esta é a primeira praga apresentada no Apocalipse, mas existem outras. Vamos para a segunda. Derramou o segundo a sua taça no mar, e esse se tornou em sangue como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. A segunda praga será derramada agora sobre os oceanos. E a água dos oceanos vai se transformar em sangue. Pastor, isso vai ser literal? Sim. Há elementos simbólicos, há elementos literais no Apocalipse, mas nesse caso não é simbólico, é literal. E você vai se lembrar de que essa praga tem uma semelhança, porque lá no Egito, águas também se transformaram em sangue.
E não foi simbólico, foi literal. A água virou sangue. Tanto é que agora nesta praga é dito que morrerá todos os seres viventes que há no mar. É claro que esta praga não será universal, porque se o planeta Terra é composto de 3/4 de água, e se toda esta água se transformasse em sangue, certamente a vida se tornaria impossível em nosso planeta. Mas assim como as pragas não são universais, isso quer dizer que em algumas regiões, alguns oceanos vão se transformar em sangue. Isso não está bem claramente dimensionado no Apocalipse, mas a praga é literal. E em seguida vem o terceiro anjo, que vai derramar a sua taça sobre as fontes das águas, que também vão se tornar em sangue. E o versículo 4-6 diz assim: Então ouviu o anjo das águas dizendo: Tu és justo, tu que és e que eras o santo, pois julgastes estas coisas, porquanto derramaram sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tem dado a beber. São dignos disso. Se a segunda praga é derramada sobre os oceanos, sobre os mares, a terceira agora atinge as fontes das águas, ou seja, a água que as pessoas tinham para beber agora se transformarão em sangue. E o anjo dessa praga esclarece: assim como vocês derramaram o sangue dos santos, vocês agora têm sangue para beber. Vocês são dignos disso. Agora imagine a aflição. Imagine aquele ímpio que recebeu a primeira praga, está coberto por uma chaga maligna e agora não tem água para beber, porque as águas se transformaram em sangue. E mais uma vez eu lembro de um detalhe: por que a gente está dizendo que essas pragas não são universais? Porque se toda a água potável do mundo se transformasse em sangue, a população mundial toda morreria. E você sabe que na descrição que é feita da volta de Jesus, lá não diz que todos os ímpios estarão mortos, mas que eles serão mortos na volta dele, no aparecimento dele, como diz Paulo em Tessalonicenses. Isso quer dizer que esta praga também não é universal. Não é que todas as fontes de água do planeta se transformarão em sangue, mas alguns rios, algumas fontes vão sim transformarem-se em sangue. Derramaram sangue de santos e profetas, agora sangue lhes tem dado a beber. Chegamos então à quarta praga, Apocalipse 16, 8 e 9. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar aos homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor, e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses 7 flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Veja que o quarto anjo derrama a sua taça sobre o sol, e aos homens o sol infligirá grande calor. Você talvez já ouviu aí comparações, pessoas dizendo que o sol iria aquecer 7 vezes mais. Bom, o Apocalipse não traz essa informação. Até porque se o sol aquecesse 7 vezes mais do que hoje, ninguém sobreviveria aos seus raios. Nós não sabemos quanto mais o sol irá aquecer, mas a praga já diz que o sol vai aquecer a tal índice que vai queimar a pele dos homens com intenso calor. Ou seja, será uma praga que vai aquecer o nosso planeta e vai destruir muitos dos ímpios que receberem essa praga, provocando queimaduras, um evento jamais visto, porque essas pragas são sobrenaturais, são ações divinas para punir os pecadores que não se arrependeram de seus pecados. O que mais a Bíblia nos ensina? Chegamos à quinta praga. Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas. E os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemaram o Deus do céu, por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram de suas obras. Por que não se arrependeram de suas obras? Porque o Espírito Santo não mais atua no ímpio. E se o Espírito Santo é o único que pode nos levar ao arrependimento, é impossível que essas pessoas se arrependam, porque o Espírito Santo não mais atua nelas.
Agora, a quinta praga é dito aqui que ela foi derramada sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas. Nós estudamos aqui a respeito das bestas do Apocalipse 13, estudamos a respeito do decreto dominical, e nós vimos aqui numa interpretação historicista da Bíblia que a primeira besta refere-se ao papado e a segunda besta aos Estados Unidos da América do Norte. Pois é sobre o reino da besta que haverá trevas. Os homens remorderão as línguas, eles não enxergarão um palmo sequer diante dos olhos. Esta praga vai acontecer, ela está profetizada. E quando isso acontecer, ainda assim as pessoas não se arrependerão. Por quê? Porque o Espírito Santo não mais atua na vida desses ímpios. Como já disse, assim que começarem a cair as pragas, o Espírito já não atua mais nos ímpios. Sexta praga. Derramou o cesto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascente do sol. A quinta praga é derramada agora sobre o grande rio Eufrates. Interessante que a gente tem que voltar lá no tempo da Babilônia para entendermos melhor essa praga. No 6º século antes de Cristo, quando Babilônia dominava o mundo, foi Ciro, o grande líder do Império Persa, que destruiu Babilônia. E a estratégia militar que Ciro usou foi secar o rio Eufrates, que cortava a cidade de Babilônia, e ele entrou com seus soldados marchando pelo leito do rio. Agora, na sexta praga, mais uma vez o rio Eufrates vai se secar, e é dito que é para que prepare o caminho dos reis que vem do lado do nascente do sol. E assim como Ciro secou o rio Eufrates para derrotar Babilônia, Ciro é um tipo de Cristo. E ele vai criar mais uma vez esse secamento, ele vai secar mais uma vez o rio para que Babilônia caia. Ou seja, os reis que vêm do Oriente, do nascente do sol, eles representam Cristo e seus anjos. Então, Ciro é um tipo de Cristo. E assim como caiu Babilônia lá no ano 539 a.C., a Babilônia mística do Apocalipse também vai cair. Pastor, e o que representa então esta praga? O secamento do rio Eufrates significa a preparação política, social para a volta de Jesus. Significa que Deus vai preparar o caminho, vai secar o rio que alimenta a Babilônia, e então o caminho vai estar aberto para que ele volte com os seus anjos. Você percebe que esta praga se baseia na queda de Babilônia? E assim como lá em Babilônia Deus tinha um povo fiel, que foi liberto de Babilônia por ordem de Ciro, agora também nós temos um povo remanescente, um povo fiel, que vai deixar Babilônia. É por isso que lá no Apocalipse 18 diz, há um convite divino, sai dela, povo meu. Anuncia-se a queda de Babilônia e depois Deus diz que o seu povo saia de Babilônia. Deus tem um povo ainda em Babilônia. E Babilônia hoje significa a confusão religiosa que se assentou em nosso mundo. Então as pessoas estão confusas quanto ao tema da religião. E Deus está convidando as pessoas para saírem de Babilônia. E como você pode sair? Conhecendo a verdade da palavra de Deus, para tomar uma decisão séria ao lado de Cristo. Assim, meus prezados, esta sexta praga vai preparar o caminho para a volta do Senhor Jesus. Chegamos então a um detalhe interessante dessa sexta praga. É dito agora nos versos 13 e 14 que assim que é derramada a sexta praga, João viu sair da boca do dragão, da boca da besta e do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Você sabia que na mitologia dos egípcios haviam deuses com cabeças de rãs? Essas deusas, uma delas chamava-se Requete. Era um deus com a cabeça de rã. E assim como lá no Egito nós tivemos pragas, agora nas pragas do Apocalipse,
volta-se à figura da rã. Inclusive, uma das pragas do Egito foi as rãs, está lembrado? E esses 3 espíritos imundos que saem da boca do dragão, da boca da besta e do falso profeta, eles se opõem a Deus, ao seu governo. Mas quem é então o dragão, a besta e o falso profeta? Quem eles representam no livro do Apocalipse? O dragão representa o espiritismo, a besta o catolicismo e o falso profeta o protestantismo que se apostatou da verdade bíblica. E sabe o que esses 3 poderes irão fazer? Eles irão se unir em torno de 2 doutrinas que hoje é abraçada por quase todos os cristãos. A crença que a alma é imortal e a crença que o domingo é o dia de guarda, é o dia santo. Você está lembrado que nós estudamos aqui na semana passada e também essa semana a respeito do decreto dominical? Você está lembrado que nós mostramos documentos aqui falando como foi a transição do sábado para o domingo? Pois hoje, meus amigos, Deus está colocando uma linha divisória entre aqueles que são leais a Ele e não são, entre aqueles que obedecem e os que não obedecem. E esta linha divisória, essa pedra de toque que vai diferenciar, tem a ver com que se nós cremos na mortalidade da alma e se nós aceitamos o sábado como dia de guarda, não domingo, como muitos estão ensinando por aí. Mas, pastor, o dia de guarda não é então domingo? Não. A Bíblia ensina que é o sábado. E nós estudamos isso aqui essa semana. E se você perdeu algum programa desta série, volta no canal no YouTube Arilton Oliveira, confere ali toda esta série, que são 12 capítulos, e você vai entender o que eu estou dizendo melhor. A 6ª praga, ela é derramada, porque ela fala de um momento em que haverá uma unidade. E a unidade cristã acontece com base nessas 2 pseudo-doutrinas. Então chegamos à 7ª e última praga. Apocalipse 16, 17 diz: Então derramou o 7º anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário, do lado do trono, dizendo: Feito está. Você está lembrado que na cruz Jesus disse isso? Está consumado. Feito está. Quando ele terminou a obra da redenção, quando ele morreu na cruz como expiação pelos nossos pecados, ele declarou: está feito, está consumado. Mais uma vez, essa expressão é usada no Apocalipse para dizer que Deus está concluindo sua obra. E então, nos versos 18 em diante, diz que sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu um grande terremoto como nunca houve, desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto, forte e grande. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. Lembrou-se Deus da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento. E por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Esses relâmpagos, estas vozes e trovões, elas anunciam o momento em que Jesus está para voltar à terra. Nós estamos agora entre a 7ª praga e o aparecimento de Cristo nas nuvens dos céus. Fenômenos sobrenaturais começarão a ter lugar. Montes e ilhas serão movidos dos seus lugares. Nós teremos tsunamis, as águas invadirão os continentes. Tudo está agora fora de ordem. Por quê? Porque é Jesus que se aproxima. Acontecerá um grande terremoto. E nesse grande terremoto nós podemos perceber o momento em que os salvos que estavam mortos, eles também ressuscitarão. E enquanto Deus está ressuscitando os salvos mortos, transformando os salvos vivos, ainda caem dos céus uma chuva de pedras, com pedras que pesavam cerca de 1 talento.
Sabe o que significa um talento? Cerca de 40 quilos. Isso mesmo. Pedras enormes caindo dos céus sobre os ímpios. Esta é a 7ª praga. É a manifestação de um Deus que não tolera mais o pecado. O pecado da humanidade atingiu os seus limites e agora Deus manifesta o seu poder para acabar com o pecado. E o que acontece em seguida? Jesus disse que assim como foi nos dias de Noé, ou seja, as pessoas não se importavam com os eventos, até que eles começaram a acontecer. Mas quando começou o dilúvio, já era tarde para entrar na arca. E quando começarem a cair as pragas, também já será tarde para uma decisão. Então a pergunta que nós todos devemos fazer agora é: como eu posso escapar das pragas? Porque os filhos de Deus não serão alcançados por elas. Olha o que diz o Salmo 121, verso 5 em diante. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. Isaías 33:16, o seu pão lhe será dado, as suas águas serão certas. Os aflitos e necessitados buscam águas e não há, e a sua língua se seca de sede. Mas eu sou o Senhor e os ouvirei. E o Deus de Israel, os não desampararei. O Salmo 34:7, o anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os temem e os livra. Sim, meus amigos, há uma forma de escapar das pragas. E sabe qual é esta forma? É estarmos debaixo da proteção do Mestre Jesus. Aqueles que aceitam a Cristo como seu Salvador pessoal, aqueles que estão dedicando sua vida a Deus, eles não passarão por essas pragas. Eles serão guardados e protegidos. Por outro lado, aqueles que não aceitarem a Cristo como Salvador, não entenderem e abraçarem o plano da salvação, receberão juízos divinos no tempo do fim. Então eu e você precisamos hoje tomar uma decisão de conhecer mais a vontade de Deus, de conhecer mais a respeito desses temas e tomar a decisão certa de que lado ficar. A pergunta é para você: você está pronto para esses eventos? Você está se preparando para estar debaixo da cobertura do Deus Todo-Poderoso quando as pragas caírem? Em breve, Cristo vai concluir seu ministério lá no santuário celestial. 7 pragas serão derramadas sobre os ímpios. Nós não precisamos receber essas pragas, mas só há um caminho para nós não as recebermos. É estarmos guardados debaixo da mão do Todo-Poderoso. É termos Cristo em nosso coração e nos prepararmos para esse momento final da história. Ora comigo. Pai, após descobrir a respeito das pragas que serão derramadas sobre esse mundo, antes da tua volta, é desejo do nosso coração fazer todo o preparo devido para escaparmos a essas pragas. Que o nosso coração hoje se abra para que Jesus possa nele entrar. Que a nossa vida esteja em tuas mãos e que o Senhor nos prepare para os eventos finais da história desse mundo. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.